Na sociedade brasileira, nós temos a Copa do Mundo, temos as eleições, mas se voltarmos a nossa atenção para a história do espiritismo mundial, nós verificaremos que em 2014, várias datas, várias delas comemorativas, coincidem em 2014 com números redondos. Entre eles está uma data, talvez a mais importante do ano, que é o alcance dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não é apenas esse fato que completa um número fechado, redondo, 150, Sesc Centenário. Nós também temos 210 anos de nascimento de Allan Kardec. Nós temos o centenário de José Herculano Pires. Nós temos também 130 anos de fundação da Federação Espírita Brasileira. Nós temos o centenário da instalação da Federação Espírita Brasileira em Brasília. Nós temos várias obras de Chico Xavier e de Ivone Pereira que completam decênios redondos. 70 anos de publicação, 30 anos de publicação, 80 anos de publicação. É uma série. Se vocês acessarem o site da Federação Espírita Brasileira, vocês poderão conferir, a partir de uma pesquisa por datas comemorativas, esta relação de datas com números redondos que coincide com o ano de 2014. Então é motivo de sobra para muito júbilo, para muita alegria para a família espírita mundial comemorar essas datas, sim. Especialmente porque a comemoração das datas, das efemérides espíritas, enseja uma motivação adicional para estudarmos biografias, para estudarmos, relermos novamente outras obras que estão esquecidas e que são valiosas, que alcançam esses decênios de publicação. Como também existem outras datas de desencarnações, também com números redondos. Então é algo para se pensar, é algo que nos possibilita ampliar o estudo. E naturalmente que os grupos espíritas, os coordenadores de grupos, os palestrantes, os comentadores do Evangelho, os comentadores de O Livro dos Espíritos, os comentadores de O Livro dos Médiuns, não podem perder a oportunidade de motivar o público, o grupo, a estas pesquisas históricas que relembram essas datas importantes na história do movimento espírita mundial. Porque, afinal de contas, esta história do movimento espírita mundial, que começou com a publicação de O Livro dos Espíritos em 1857, outra coisa não é senão um esforço conjugado de uma multidão encarnada e desencarnada que se movimenta para que as ideias da imortalidade, para que as ideias da comunicabilidade dos espíritos, para que a crença convicta da existência da inteligência suprema, para que a noção da lei de causa e efeito, para que as lições insuperáveis do Evangelho sejam disseminadas nos corações humanos, e todos nós podemos absorver isso com a didática própria que a doutrina espírita oferece. E isto é resultante de um programa, uma proposta do Cristo, aquele que é construtor deste planeta, aquele que é o mentor das vidas humanas, aquele que conduz a humanidade para que nós possamos aprender a sermos melhores, para aprendermos a desenvolver mais tolerância, a conquistar mais virtudes, a desenvolver maior sensibilidade e não nos estacionarmos na indiferença ou na omissão. Mas neste ano de 2014, as atenções estão concentradas na comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ouçamos uma página desta obra. Alma irmã, que Jesus nos abençoe com a sua paz
e a sua paciência infinitas, agora e sempre. Ouçamos, na voz da companheira Kátia Alberton, excelente página extraída de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra-fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Obrigado. Notem o detalhe. Esta é apenas uma mensagem constante do Evangelho segundo o Espiritismo. Refere-se a uma virtude esquecida, desprezada, que é a paciência. Afinal de contas, quem de nós não tem necessidade de desenvolver a tolerância, a paciência? Vocês são pacientes aqui em Jaú? Nós ainda não temos essa virtude. Ainda faz parte da nossa índole, do nosso estágio, uma boa dose de irritação, uma boa dose de impaciência. Esta é apenas uma das virtudes. Esta mensagem que foi ouvida, se nós prestarmos atenção na audição novamente, ou a buscarmos nas páginas do Evangelho e lermos com redobrada atenção, item por item, linha por linha, nas entrelinhas, veremos que esta curta mensagem dá um congresso sobre a paciência. Como desenvolver a paciência, como adquirir a paciência, e por aí vai. Como uma das virtudes que nós deveremos conquistar, porque ainda não somos pacientes. Talvez esta é a obra mais lida, mais vendida, mais difundida da literatura espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. E se nós prestarmos atenção, vale aqui uma ressalva importantíssima que nem todos nos damos conta. Notem o título, o Evangelho. Para um pouquinho antes de ler o resto. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia trazida pelo mensageiro de Deus, Jesus, o mais perfeito Espírito que já pisou este chão.
é a única referência de perfeição que nós temos. Há outros grandes nomes, grandes destaques em todas as áreas, mas todos ainda imperfeitos. Se nos lembrarmos de Madre Teresa, de Bezerra de Menezes, de Francisco de Assis, são espíritos de alta estirpe, altamente evoluídos, mas ainda não alcançaram o estágio em que está o Cristo. É o estágio da perfeição ainda que relativa. Tanto que é o espírito responsável pelo planeta, quiçá pelo sistema solar, arriscando uma hipótese. Mas Jesus não é um privilegiado, não é Deus, é um espírito mais velho do que nós, apenas isso. Foi criado antes, nas experiências de aprendizado chegou à perfeição. Quando nós começamos a caminhada de evolução, ele já era o Cristo. Na nossa caminhada de evolução, imaginemos que quanta experiência a mais ele não acumulou durante esse período que nós atingimos o estágio que estamos. Mas ele se fez portador da boa nova para os espíritos crianças, inexperientes, que somos nós. E enviou antes Moisés, numa época de ignorância da humanidade. Moisés teve que usar da ameaça, da chantagem, da força, apresentando um Deus vingativo que se vingava das gerações futuras que o ofendessem. Mas depois ele se fez presente pessoalmente, encarnou-se entre nós, submeteu-se à mediocridade da nossa matéria, com as suas imperfeições todas, com a qualidade inferior deste planeta, com a finalidade de trazer a boa notícia, a boa nova, as lições do Evangelho que apresentam Deus como um Pai misericordioso, justo e bom. Mas é muito interessante que, se buscarmos entender a palavra Evangelho, o Evangelho, a boa notícia, a boa nova, em síntese, é o respeito, é o amor a Deus, a nós mesmos, ao próximo como a nós mesmos. É esse sentido do amor em sua amplitude. O amor que significa renúncia, o amor que significa tolerância, o amor que significa gentileza, atenção, a ação. Isto é o Evangelho, que nos ensina a perdoar, que exalta a caridade, que valoriza a fé. Isto é o Evangelho. Mas Allan Kardec colocou como título: segundo o Espiritismo. Não é o Evangelho dos Espíritas em absoluto. O Evangelho é único. O Evangelho são os atos, os ensinos e a vida moral de Jesus, vivida pessoalmente por Ele. O Novo Testamento, o Evangelho. Mas Allan Kardec estuda o Evangelho à luz dos princípios espíritas. Então é o Evangelho de Jesus, o mesmo, analisado, comentado, refletido, estudado, conforme as lições do Espiritismo. E os princípios espíritas, que nós não precisamos decorar, mas temos que saber, são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências e a comunicabilidade dos espíritos. Tudo isso embasado no próprio Evangelho do Cristo. Mas o Espiritismo não foi uma coisa inventada por alguém, não foi uma coisa imaginada, engendrada na mente. Não. Allan Kardec, um homem de ciência, um homem cético, um homem metódico, reservado, foi chamado a observar os fenômenos das chamadas mesas girantes, numa época que vem após o Iluminismo, após a Revolução Francesa, que preparou mentalmente a humanidade, amadureceu a humanidade, apresentou um novo ângulo social. E Allan Kardec surge nesse cenário, um homem respeitado em seu tempo. Inclusive as suas obras didáticas como professor foram utilizadas e adotadas pelo governo francês para a educação na época. E este homem teve a sua atenção chamada. No princípio ele
ficou totalmente incrédulo, mas depois, por insistência de um amigo, ele foi ver aquelas mesas e cadeiras que giravam, que batiam o pé, que davam respostas. E ele falou: como pode uma mesa ou uma cadeira dar respostas? Ela não tem nervos, não tem músculos, não tem inteligência. E através da observação criteriosa, metódica e com método científico, ele chegou à conclusão que esses movimentos, descartada todas as outras hipóteses que poderiam ser levantadas, que esses movimentos eram provocados por aqueles que se autodenominaram espíritos, ou as almas daqueles que viveram neste mundo e que vieram chamar a atenção da humanidade para esta realidade da nossa natureza. Somos seres imortais. Me encanta pensar nisso. Já imaginaram que coisa maravilhosa saber que somos imortais? As lutas não se perdem, as conquistas não se perdem. Eu sempre faço esta comparação, eu sempre penso na genialidade de Walt Disney, do nosso Maurício de Souza, que ainda está conosco, na capacidade artística de Roberto Carlos, de Ray Conniff. Sempre penso em Charles Chaplin, esses nomes ilustres da história humana. Teria graça se toda essa genialidade e criatividade estivessem perdido? Eles morreram e acabou? De forma nenhuma. Deixaram o legado de suas construções, mas o esforço despendido aí está beneficiando a humanidade com a arte, com a poesia, com a história, com a música, etc., com a literatura. E eles não perderam isto que construíram. Voltarão possivelmente e reencontrarão aquilo que construíram para continuarem acrescentando, ainda que com outros nomes. O nome, a personalidade é um detalhe, mas a obra do Espírito permanece. E esses espíritos imortais, que somos todos nós, aqueles que já estavam no estágio de amadurecimento maior, vieram chamar a nossa atenção para esta realidade da imortalidade, da existência real da vida espiritual, convidando-nos, a finalidade era essa, a melhorarmos a nossa conduta, a sermos criaturas melhores, para merecermos habitar as regiões felizes do espaço, e não nos acomodarmos na inveja, no ciúme, na vingança, que nos deixará escravos das regiões escuras, das regiões lamacentas, das regiões onde imperam a angústia, o sofrimento, a dor, o gemido, mas para que nos libertemos para as regiões iluminadas e celestes, gloriosas da vida imortal. Então vieram exaltar as virtudes, que nada mais era do que a lembrança e a relembrança dos ensinos de Jesus, que foram deturpados com o tempo. E Allan Kardec toma das máximas morais de Jesus, deixa de lado os pontos polêmicos, deixa de lado a vida social de Jesus e pega apenas as máximas morais, os seus ensinos, e elabora o Evangelho segundo o Espiritismo. E esta obra, com 28 capítulos, se nós observarmos, é muito interessante que tenhamos a curiosidade didática de alunos, de pesquisadores, de estudiosos, de abrir no índice e observar capítulo por capítulo no índice, para verificarmos que ali estão as máximas morais de Jesus. Sede perfeitos, necessário vos é nascer de novo, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, itens do Sermão do Monte, ensinos do Mestre destinados à vida imortal da humanidade. Mas não deixe de ler o prefácio,
Não perca a oportunidade de refletir com a inteligência de Allan Kardec, lendo também a introdução. Não perca essa chance. Muita gente pula a introdução e perde uma parte importante deste detalhe. Mas Allan Kardec pega as máximas morais, coloca como título e vai transcrevendo alguns trechos do Novo Testamento. Trechos curtos, selecionados. E abaixo dessas transcrições, ele acrescenta os seus comentários de observador, de pesquisador, de homem com um ideal humanitário tremendo, porque ele se preocupava com as questões humanitárias de modo muito abrangente. Dava aula de graça para alunos que não podiam pagar, antes de ser espírita. Era um homem comprometido com o bem. Passou dificuldades imensas, e na companhia de sua esposa querida, formava um casal idealista, mas chamado a observar os fenômenos produzidos pelos Espíritos, lançou o Livro dos Espíritos, como sabem, fruto da sua pesquisa, da observação atenta, de respostas obtidas por ele mesmo, ou da análise de cadernos de psicografia que lhe chegavam de várias partes do mundo, de diferentes médiuns, desconhecidos entre si. E Allan Kardec procede à elaboração da codificação. E no Evangelho, ele comenta as passagens de Jesus com a sua inteligência, com a sua inspiração, com a sua didática. É a terceira obra da codificação. Ela vem depois do Livro dos Espíritos e depois do Livro dos Médiuns. E foi lançada em 1864, em abril. Por isso que em 2014 comemoramos 150 anos. É uma data tão importante que a Federação Espírita Brasileira vai realizar agora em abril o Congresso Espírita Brasileiro, simultaneamente em 4 capitais brasileiras: Campo Grande, Vitória, Manaus e João Pessoa. 4 capitais envolvidas simultaneamente com debates e estudos sobre o valor incomparável desta obra consoladora. É interessante pensar que quando chega uma pessoa aflita em busca de respostas, é um hábito muito comum nosso e até das casas presentear com o Evangelho. Tá, esse livro vai te fazer bem. Mas a pessoa está aturdida, a pessoa está desnorteada, a pessoa está desequilibrada. Se ela começar aqui pelas notícias históricas, ela vai desistir logo, porque não vai lhe dizer ao coração aquilo que ela procura. Então o interessante é sim presentear com o Evangelho segundo o Espiritismo e até esquecer a obra em pontos estratégicos da cidade, porque os benfeitores encaminharão. Mas se pudermos dar a dica, indiquemos para as pessoas. Comece pelo capítulo 5, depois você descobre as outras pérolas. Bem-aventurados os aflitos de toda a ordem, os aflitos das doenças, os aflitos dos conflitos, os aflitos das angústias de toda espécie. Porque nesta obra, e especificamente nesse capítulo, está todo o conforto da doutrina de Jesus, que nos veio ensinar a mansidão. Porque é pela ausência da mansidão que nós desencadeamos todas as outras angústias que trazemos conosco. Porque ainda somos ansiosos, ainda somos intolerantes, ainda não compreendemos as diferenças. Mas o Evangelho vem trazer esse conforto extraordinário. E nós vamos encontrar nesta obra, portanto, a grandeza do consolo, da força do Evangelho, somada à clareza do Espiritismo. E isto é fruto do pensamento de Jesus, que outro não é senão refletir a vontade de Deus. Ouçamos esta faixa, pensemos.
Jesus. Você já parou para pensar algum dia como era o homem Jesus? Se nos inspirarmos nos evangelhos, podemos esboçar sua aparência física e espiritual. Verdadeiramente, sua aparência física não está descrita nos evangelhos, mas ele sempre se mostra simpático e atraente. Causava profunda impressão na multidão quando se apresentava em público. Tinha um corpo sadio, resistente ao calor e ao frio, à fome e à sede, aos cansaços das longas jornadas a pé pelas trilhas das montanhas da Palestina. Também ao cansaço por sua atividade ininterrupta junto ao povo, que não lhe deixava tempo nem para se alimentar. Embora nascido em uma estrebaria, oculto aos olhos dos grandes do mundo, teve seu nascimento anunciado aos pequenos, que traziam os corações preparados para o receber. A orquestra dos céus se fez presente, e a ópera dos mensageiros celestiais o anunciou a quem tivesse ouvidos de ouvir. Antes de iniciar o seu messianato, preparou-lhe os caminhos um homem rude, vestido com uma pele de animal, e que a muitos, com certeza, deve ter parecido esquisito ou perturbado. Principalmente porque, no momento em que o povo aguardava um libertador que fosse maior que o próprio Moisés, ele falava de alguém que iria ungir as almas com fogo. Enquanto todos aguardavam um guerreiro que surgisse com seu exército numeroso para subjugar o dominador romano, João, o Batista, lhes falava do Cordeiro de Deus. E Cordeiro sempre foi símbolo de mansuetude, de delicadeza. Quando ele se fez presente às margens do Jordão, a sensibilidade psíquica de João o percebeu e o apresentou ao mundo. Este ser tão especial tomou de um grão de mostarda e o fez símbolo da fé que move montanhas. Utilizou-se da água pura, jorrada das fontes cristalinas, para falar da água que sacia a sede para todo o sempre. Tomou do pão e o multiplicou, simbolizando a doação da fraternidade, que atende o irmão onde esteja, e com ele reparte do pouco que tem. Falou de tesouros ocultos e de moedas perdidas. Recordou das profissões menos lembradas e as utilizou como exemplo, ele mesmo denominando-se um bom pastor que conhece as suas ovelhas. Ninguém jamais o superou na poesia, na profundidade do ensino, na doce entonação da voz, cantando o poema das bem-aventuranças no palco sublime da natureza. Simples, mostrava sua sabedoria em cada detalhe, exemplificando que os grandes não necessitam de ninguém que os adjetive, senão sua própria condição. Conviveu com os pobres, com os deserdados, com os considerados párias da sociedade, tanto quanto visitou e privou da amizade de senhores amoedados e de poder. Jesus, ontem, hoje e sempre, prossegue exemplo para o ser humano que caminha no rumo da perfeição. Você sabia que, embora visando sempre as coisas do Espírito, Jesus jamais descurou das coisas pequenas e mínimas da terra? É assim que seu coração se alegra pelas flores do campo, as quais toma para exemplo em sua fala, da mesma forma que as pequeninas aves do céu. Você sabia que o seu amor se dirigia sobretudo aos pobres, aos humildes, aos oprimidos, aos desprezados e aos párias? E justamente por conhecer a fraqueza e a malícia dos homens, sempre perdoa, enquanto ele mesmo alimenta a sua vida pelo cumprimento da vontade e do agrado de Deus, o Pai. Obrigado, meu amigo. Essa palestra é nova. Eu quero, neste ano de 2014, explorar o tema de comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. É a segunda vez que a estou proferindo.
Estreiei ela ontem em Botucatu. Está completamente diferente de ontem. É interessante a oportunidade e o conteúdo inesgotável que a obra oferece. Mas estou contando isso para vocês pelo seguinte: nós ouvimos na mensagem produzida do CD Momento Espírita, em todas as faixas em que se refere a Jesus, escolhi essa 4, porque o narrador usa a expressão por 2 vezes. Ele usa a expressão os párias da sociedade. E notem vocês um detalhe: o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra em si, e mesmo esta mensagem que foi ouvida, destacam em toda a sua extensão as virtudes da fé, da caridade, do perdão. São virtudes excelentes, são virtudes presentes que temos que conquistar. Mas a conquista dessas virtudes são desafiadoras. E nós, os palestrantes, pelo menos comigo acontece muito, toda vez que abordo um tema, toda vez que estou preparando um tema, parece que a vida envia um teste. E ontem mesmo, antes de proferir a palestra, de uma certa forma, a minha consciência não me reprovou, mas não deixou de ser um teste. Eu tinha tomado banho, estava sozinho em casa, os filhos não estavam, a Neuza tinha ido para ensaio do coral. Eu iria sair às 5 horas, deixei para tomar banho na última hora, porque aquele calor danado, e eu não gosto de suar, aquele calor medonho, deixei para o banho, foi a última coisa. Quando eu acabei de tomar banho, tocou a campainha, e eu conheço aquele toque longo da campainha. Aquele toque já conhecido de um rapaz muito sofrido, um rapaz jovem, muito sofrido que tem lá em Matão. E é comum ele nos procurar nas horas mais impróprias. Como ontem eu estava à beira de sair e não poderia atrasar mais, porque estava em cima da hora. Eu deixei o banho como a última coisa, no último minuto, para entrar no carro, ligar o ar e não suar, para chegar em Botucatu direto para a palestra, sem estar suado. E toca a campainha, eu ainda não tinha me vestido, até que eu me visto, toca a segunda vez com a mesma intensidade. Eu falei, é ele. E ainda demorei um pouquinho, terceira vez, e fui lá. E a minha casa, ela fica de frente, o sol bate frontalmente. Eu abri a porta e ele estava querendo vender alguma coisa. Eu já o ajudei algumas vezes, ele sempre me procura, é comum procurar. E naquele momento eu falei, me perdoe, meu amigo, me perdoe, mas eu tenho que sair agora, eu não posso te atender agora, eu não vou aí porque eu não quero suar. Ele riu, achou engraçado que eu não queria suar, mas eu falei, me perdoe. Aquele sol de queimar, de fritar, mas ele queria vender alguma coisa e o horário pressionando. Eu falei, me perdoe, mas eu não posso te atender agora. A vida apresentou um teste, eu ia exatamente falar sobre isso, sobre esse amor que nós temos que desenvolver. Recentemente eu fui reprovado numa outra experiência, já contei aqui numa quarta-feira, mas vou contar para aqueles que não ouviram. Eu tenho uma palestra que se chama O Auxílio Virá. E esta palestra é proveniente de uma mensagem de Emmanuel, que tem o mesmo nome, O Auxílio Virá. E essa mensagem me ajudou muito na adolescência, porque eu fui um adolescente muito tímido. Muito tímido. Eu nasci uma criança retraída, eu conto isso na palestra O Auxílio Virá. Nasci uma criança retraída e aos 10 anos de idade eu passei uma vergonha pública. A minha professora me escalou para dirigir uma cerimônia cívica e me treinou. Você fala assim, vamos iniciar a cerimônia cívica, cantemos o hino à bandeira. Lá em Mineiros do Tietê, de frente à igreja. A cidade inteira foi lá. E eu decorei a frase. E ela escreveu a letra do hino e falou, se a hora que você disser, vamos cantar o hino à bandeira, se ninguém cantar, você canta. Aquele menino tímido, com 10 anos de idade, no momento em que subi, eu falei, iniciemos a cerimônia cívica, cantemos o hino à bandeira. Silêncio absoluto.
No que deu aquele silêncio absoluto, a professora lá de baixo falou: cante, menino, cante, 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 a letra no bolso. No que eu coloquei a mão no bolso, eu havia esquecido. Na minha ingenuidade, sem saber o que era esse aparelho aqui exatamente, eu falei: eu esqueci. Foi uma gargalhada generalizada. Quando eu falei esqueci, a professora começou a subir os degraus, e eu vendo aquela professora brava subindo, eu dei no pé. Foi a segunda gargalhada. Quando eu dei no pé, a professora correu atrás. Foi a terceira gargalhada. Não me perguntem o que aconteceu atrás da igreja, porque eu não me lembro. Travou. Quando eu desencarnar, eu quero buscar o Blu-ray deste dia, não sei se vai ser Blu-ray até lá, para descobrir o que é que aconteceu. Eu quero ver. Eu não me lembro de nada. Eu me lembro sim da gozação da molecada, não no dia seguinte, pelos anos seguintes. E aquele menino tímido e retraído tornou-se um adolescente ainda mais retraído. E esta mensagem, o auxílio virá, me ajudou muito. É uma mensagem de Emmanuel. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. O auxílio virá, Emmanuel, Chico Xavier. Não deixe de ver, leiam atentamente, ela é valiosa. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui fazer esta palestra, já fiz ela dezenas de vezes. Dezenas, faz 2 anos que estou fazendo ela. E fui fazer ela em Araraquara no aniversário de um centro, numa noite gelada, geladérrima, muito fria. E eu fiz a palestra, contei a história do auxílio virá, e falei que muitos de nós podemos nos tornar instrumentos do auxílio aos outros. Acabou a palestra. Naquele dia eu estava de ônibus, eu já tinha comprado a passagem, uma noite gelada. E eu estava na rodoviária, entrei no ônibus, sentei-me na terceira fileira. Eu sempre compro do lado do corredor. E o último passageiro não achava a passagem. Mexeu na carteira, mexeu no bolso da camisa, da calça e não achava a passagem. Para encurtar a história, não houve briga nem bate-boca com o motorista, mas criou-se um impasse. O motorista exigia a passagem. E ele falou para o passageiro: compre outra. Ele falou: eu não tenho dinheiro para comprar outra. Então, meu caro, você vai ficar aí. E o motorista largou ele na rodoviária e foi embora. E eu assisti aquilo absolutamente indiferente. Aquilo não me tocou em nada. Na estrada a consciência disse e cobrou: você foi falar do auxílio virá. O que custava ter comprado a passagem para o moço? E agora eu estou atento a quem não tem dinheiro para comprar passagem, porque eu preciso me ressarcir moralmente com a própria consciência. E isto por causa do dever, que é outra mensagem constante do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 17. Esta mensagem da paciência que nós ouvimos está no capítulo 9. Mas no capítulo 17 nós temos lá a mensagem, o dever, a virtude. Lázaro disse que o dever é a obrigação moral para conosco e para com o próximo. E o dever envolve todas essas pequenas questões. Mas felizmente, quando nós conseguimos enxergar a nossa negligência, a nossa imperfeição, já é um sinal de progresso. O pior é quando somos absolutamente indiferentes, não quero nem saber. Mas quando a consciência mostra, já é um sinal de progresso. E é exatamente nesse capítulo 17 que nós vamos encontrar uma comparação: os bons espíritas e o homem de bem. Será muito interessante que a gente releia essas 2 páginas, comparando seus conteúdos, porque o verdadeiro espírita nada mais é do que um homem de bem. E o homem de bem é um espírita que não sabe que é espírita, porque o Espiritismo propõe esta renovação moral nos relacionamentos. E os capítulos todos do Evangelho destacam, pois, a caridade, a fé e o perdão. A caridade em toda a sua abrangência. A caridade que tocou espíritos nobres como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como Ivone do Amaral Pereira, como Caio Barchutel lá em Matão. Trouxemos o nosso livro 2 gigantes do Espiritismo, Ivone do Amaral Pereira e Caio Barchutel. São dois notáveis vultos. Não é uma obra biográfica, porque já existe farta biografia de ambos, mas é uma obra para despertar o interesse dos mais novatos de idade e de espiritismo para a grandeza do legado que esses 2 espíritos deixaram.
Quando pensamos nesses espíritos que renunciam a posições, a títulos, a confortos, a privilégios, nós começamos a compreender que foram tocados diretamente por esta mensagem de Jesus. E é muito interessante que a gente vá acompanhando os capítulos para perceber toda a didática ali inserida, todo o esforço dos espíritos e a inteligência de Allan Kardec. E normalmente não prestamos atenção no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Allan Kardec colocou lá modelos de preces para as mais diversas situações. Mas antes do modelo, fez vários modelos de prece. Senhor, fazei com que eu... Mas antes de cada modelo ele colocou um prefácio bem compacto, normalmente de 5 a 10 linhas no máximo, que são verdadeiras pérolas de reflexão moral e espiritual e intelectual. Experimentem, por exemplo, ler lá nos modelos de preces para si mesmo, considerando as nossas fragilidades. Há um subtítulo sobre a indecisão, quando a gente está indeciso se faz ou não faz alguma coisa. E Allan Kardec pondera que quando estivermos indecisos sobre a decisão, sobre o passo que vamos dar, para consultarmos a consciência se aquilo que vamos fazer é útil, se aquilo que vamos fazer vai prejudicar outras pessoas, se aquilo vai nos trazer prejuízo moral, principalmente. Prece para solicitar a corrigenda de um defeito, e Allan Kardec coloca a sua reflexão sábia ali. Prece por um agonizante, prece por uma pessoa em aflição, prece pelos enfermos. O texto que antecede cada modelo de prece é de uma riqueza que nós não nos demos conta ainda. Então, aprendamos a buscar o Evangelho novamente, porque desde que tomamos contato com a doutrina espírita, muitos de nós nascemos espíritas. Eu nasci espírita, meu avô já era espírita, mas eu me surpreendo a cada dia. É surpreendente verificar a inteligência, a capacidade do codificador e os ensinos que estão nas entrelinhas. Os ensinos que estão nas entrelinhas. É impressionante. E aquilo está escrito há 150 anos. A gente já leu um monte de vezes, já ouviu um monte de palestra, mas quando a gente se resolve aprofundar os conceitos que ali estão, a gente vê a atualidade, a grandeza, a profundidade desses ensinos, capítulo a capítulo. As instruções dos Espíritos e os comentários de Allan Kardec são tão valiosos, são tão atuais, que se transformam num roteiro iluminado para as nossas dúvidas. Há uma mensagem de São Luís, me perdoe, eu não vou saber indicar em que capítulo está, mas não é difícil de encontrar, que não está na coletânea de preces espíritas. Mas quando somos desafiados a tomar uma decisão, não sabemos o que fazer, principalmente quando se trata de denunciar alguém que nós sabemos está causando muitos prejuízos. Perguntaram isso a São Luís, e São Luís diz: quando as atitudes e os comportamentos prejudicam só ao seu autor, é uma coisa. Mas quando as atitudes e os comportamentos de alguém prejudicam muitas pessoas, é preferível sacrificar aquele em benefício dos demais. Mas em todas as circunstâncias, a aplicação da caridade
Eis o desafio do amadurecimento. É muito difícil. É o desafio. Nos conflitos todos de relacionamento, nós temos que avaliar tudo isso e ao mesmo tempo usar da compaixão, com atitudes lamentáveis, com comportamentos sofridos, que fazem parte da nossa condição humana e não dispensam o uso da caridade sempre. Mas esta capacidade de agir maduramente, esta capacidade de tomar decisões sábias, só o tempo trará, e não é numa encarnação. Não é possível numa encarnação só adquirirmos essa madureza, essa capacidade de decisão, esse discernimento. Daí a sabedoria das leis, especialmente da lei da reencarnação, que deveremos aprofundar os conhecimentos. Então o Evangelho está repleto dessas reflexões. Vamos, vez por outra, escolher um tema, selecionar ali um trecho pequeno, algumas linhas, e extrair a essência do pensamento do Espírito que está dizendo ali, ou a essência do próprio Kardec. Porque Allan Kardec, embora estivesse encarnado, ele integrava esta equipe de espíritos responsável por apresentar ao planeta a revelação espírita, que deve entusiasmar os seus adeptos e não nos tornar apenas espíritas acomodados, tomadores de passe, frequentadores de palestras, palestrantes repetidores, escritores prolixos, mas que sejamos atuantes para contagiar de entusiasmo as pessoas que se aproximam de nós, porque aquilo que nos faz bem pode fazer muito bem ao próximo. Não temos autoridade para isso, porque todos carregamos imperfeições. Que autoridade tenho eu para lhes dizer tudo isso que estou dizendo aqui? Nenhuma. Estou falando primeiro para os meus próprios ouvidos. Fiz 2 confissões públicas para vocês, porque o palestrante não é alguém que deve ser bajulado, adorado. Não, o palestrante é apenas alguém que perdeu a vergonha de falar em público. Apenas isso. Apenas isso. E eu tenho que agradecer a minha professora de ter me posto de frente o microfone e passar aquela vergonha aos 10 anos de idade, porque vejo hoje que aquilo era uma preparação para o que viria no futuro. E eu gostei desse bichinho aqui. Não precisava passar por aquilo, poderia ter ficado gago. Mas ao contrário, eu perdi o medo de falar em público. São experiências que a vida vai trazendo. A gente olha para trás e compreende certos fatos, e muitos fatos afligentes de hoje, que todos passamos, faz parte da vida de todos nós em vários sentidos. Compreenderemos mais adiante. Daí a necessidade da caridade para conosco mesmo, do perdão a si mesmo. Aprendamos também a nos perdoar, porque somos criaturas ainda em aprendizado, em formação, criaturas imaturas, criaturas frágeis. Somos, convenhamos, não somos deuses, não somos super-homens, somos seres humanos que erram, caem, tombam, se trombam diariamente. Mas é isso que vai nos trazer o amadurecimento. E a misericórdia de Deus é tão grande, tão extraordinária, que Ele nos dá novo corpo para retornarmos às experiências. Então, bendita obra o Evangelho segundo o Espiritismo. Aprendamos a olhar o Evangelho com outros olhos agora. Abrir a sua página de rosto, vasculhar o seu conteúdo, perceber quanto esforço não está despendido aqui, perceber o valor dos espíritos, o valor do codificador, do editor, dos impressores, dos funcionários da gráfica. Agradecer até as árvores que cederam esse papel. Lembrar de Gutenberg, que inventou a imprensa e que nos possibilitaram chegar hoje e ter os livros à disposição. O Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação. Olha só, na página de rosto já é material para um congresso, contendo a explicação das máximas morais do Cristo,
sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas posições da vida. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Bendito o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a dor bater, quando a aflição vier, busquemos lá sim. Bem-aventurados os aflitos. Quando a gente sentir que a irritação está tomando conta, bem-aventurados os mansos, os misericordiosos. O doutor Isaías Claro tem uma palestra comparativa fantástica, que ele faz uma comparação entre o conteúdo do Evangelho em cada capítulo como remédio para as doenças da alma e do corpo. Está com dor de cabeça? Busca o capítulo tal. Tem dor nas costas? Busca o capítulo tal. Está irritado, está nervoso, está angustiado? Busca o capítulo tal. Eu não consegui decorar quando ele falou, como eu gostaria de ter feito isso. Porque o Evangelho representa, além de um roteiro iluminado, também representa a farmácia real das nossas dores morais, das nossas dificuldades. Então, dentro da possibilidade, esqueçamos uma obra dessa em lugares estratégicos, porque os benfeitores encaminharão uma pessoa necessitada para encontrar-se com a obra iluminada do Evangelho segundo o Espiritismo. Há um episódio muito interessante acontecido com o Instituto de Difusão Espírita de Araras há alguns anos já. O Instituto de Difusão Espírita publica a obra Evangelho segundo o Espiritismo há muitos anos. E publica também em espanhol para países da América Latina, distribuídos gratuitamente para países da América Latina. E houve uma ocasião que não havia explicação técnica de entendidos na arte gráfica, não havia qualquer explicação racional para uma página que saía em branco. Foi preciso movimentar-se, técnicos, entendidos, a página saía em branco. Sabe qual era a página? Prece para afastar os maus espíritos. Saía em branco na impressão. Depois, com muitas vibrações, com desobsessão, conseguiu-se resolver o impasse. Recentemente ficamos sabendo que no interior da Colômbia, sabem vocês que a Colômbia é um país com imensas dificuldades, falta o que nós temos de sobra aqui: livros espíritas. Muita falta. Sabe o que os espíritos fazem lá? Não chega livro lá. É o interiorzão da Colômbia, bem pobre, aqueles lugarejos bem afastados. Quem nos contou isso foi um amigo de Garapava, pertencente ao Conselho Espírita Internacional, que viaja pela América Latina e outros países para difundir a doutrina. E há um grupo pequeno de 12 pessoas que estudam o Espiritismo, mas eles não têm livros. Sabe o que os espíritos fazem? O espírito se utiliza de um médium e escreve na lousa um título do capítulo do Evangelho, um trecho, para eles estudarem durante uns 15 dias. Eles debatem aquilo que está escrito na lousa. Na semana, daí 15 dias, o espírito volta, apaga aquilo e escreve a sequência, para eles estudarem o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o esforço dos espíritos. E nós, com essa abundância aqui no Brasil, o que estamos fazendo com essa riqueza? Mas nós podemos nos tornar divulgadores do Espiritismo. Eu trouxe para vocês, aliás, antes de falar sobre isso, tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Vocês não fazem aniversário aqui em Jaú? Essa semana tem alguém fazendo aniversário? O Vicente faz aniversário agora, Vicente? De novo? Quem são os aniversariantes do mês, então, já que só tem o Vicente? Os aniversariantes do mês podem vir buscar um presente, por favor. Vicente, eu levo aí o seu.
Muito bem, nós podemos nos tornar auxiliares valorosos dos Espíritos, colaborando com a obra do Cristo, nos tornando divulgadores. Então eu deixei ali um punhado de jornais e de revistas, e gostaria de pedir imensamente a vocês, eu não quero levar nada de volta para Matão, e gostaria imensamente que não sobrasse nenhum em cima da mesa, para que peguem esses exemplares de jornais e revistas. Aqui está o Idealista, produzido aqui na USE Regional Jaú, está a Revista Internacional do Espiritismo, está o Despertador, está o Ação Espírita, estão várias publicações. Gostaria de pedir a vocês que pegassem, não uma, mais de uma. Inclusive trouxe um punhadinho de mensagens aqui. Gostaria que pegassem também, não uma, mas algumas, para aproveitarem o conteúdo naturalmente, lerem e depois passarem adiante. Vocês que ganharam presentes poderão assinar as revistas ou não. Se quiserem assinar, poderão. Se não quiserem, não retenham em casa. Esqueçam estrategicamente em algum lugar. Esta mensagem que aqui está é de meio e meio. Deus age. Então aproveitem e façamos de nossas mãos também instrumentos de divulgação. E eu quero encerrar a minha palestra oferecendo-lhes uma pérola musical. Leopoldo Machado, biógrafo de Caibar Schutel, compôs uma música, ele que foi um dos grandes incentivadores do movimento de mocidades na década de 50. Compôs uma música inesquecível que muitos de vocês vão se lembrar. E esta letra sintetiza a vivência pura do Evangelho. Vamos ouvir. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia. Da criança ao velho, desde perigo, daremos as mãos, como bons amigos, bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia. Da criança ao velho, desde perigo, daremos as mãos, como bons amigos, bons cristãos. Muito obrigado a vocês. Que Deus nos abençoe a todos. Tenham um ótimo ano. E não posso deixar de repetir o que digo em todas as minhas palestras. Meus amigos de Jaú, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, prossigamos. Eu me incluo, é óbvio. Meu abraço a vocês, um bom domingo e um ótimo 2014. Muito grato.